Olá, glória a Deus a todos vocês e paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Eu sou o pastor Kaique Farias, professor de teologia e também professor de hebraico e grego bíblico. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo, a estreia do nosso canal. Antes de tudo, antes de iniciarmos sobre um assunto tão gostoso de ser discutido, deixa o seu like, curte esse vídeo, comenta e compartilhe com seus amigos. O tema de hoje é bastante relevante e é um dilema, na verdade, dentro da teologia e na mente de muitos cristãos. Hoje falaremos sobre pecado. Será que há diferença de pecado? Haverá diferença de juízo? Nós vamos discorrer sobre esses assuntos hoje neste vídeo. Nos acompanhe. Somos acostumados a ouvir até mesmo de nossos pais ou até mesmo de nossos pastores ao longo da nossa vida que para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Mas qual que é a visão da Bíblia, da teologia sobre esse tema? A primeira vez que o pecado acontece é citado em Isaías 14, onde Satanás se rebelia contra Deus. Na humanidade, o pecado se inicia logo no Jardim do Éden, quando Adão desonra os mandamentos do Senhor, então acontece o que chamamos dentro da teologia de pecado original. Mas na língua hebraica, no Antigo Testamento, que é a base da nossa Bíblia, o que aparece na Bíblia como pecado. O salmo que conhecemos como Salmos de Penitência, no Salmo 51, Davi vai falar sobre 3 níveis ou 3 classificações de pecado. Primeiro, Davi fala sobre pecado. Segundo, Davi fala sobre iniquidade. E logo em seguida, Davi fala sobre transgressão. Então temos que o pecado existem 3 classificações. A palavra pecado em hebraico é a palavra ratá. A primeira letra no hebraico que aparece para essa palavra ratá é uma letra het. E a letra het literalmente significa, a sua simbologia dentro do alfabeto hebraico é um muro. Então aprendemos que a palavra pecado significa estabelecer um muro e por isso que dentro da teologia moderna se aplica melhor como separação. A primeira coisa que a palavra pecado, ou que a ação do pecado provoca, é separação, distanciamento entre o homem e Deus. Romanos 8, versículo 38 a seguir, Paulo vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado e potestades, nem altura e nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porém, a Bíblia diz que o pecado, sim, causa separação. Mas também temos a palavra iniquidade. Também temos a palavra transgressão. Para a gente entender mais tanto a etimologia quanto o significado dessas palavras, a gente precisa ir um pouco além, ir mais além. Como dissemos, no Salmo 51 aparece assim, logo no início, no versículo 1 e versículo 2. Davi dizendo o seu salmo: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Então temos esses 3 níveis, temos essas 3 classificações. Dizemos a respeito da palavra pecado. Também o seu significado na teologia moderna é errar o alvo, desviar-se do caminho, mudar a rota ou mudança de rota. Então o pecado é algo, é uma ação que nos faz mudar de caminho, nos faz mudar a rota, nos faz perder o foco do alvo. Temos também a palavra iniquidade. Dentro da teologia atual, dentro do pensamento dos teólogos atuais, a palavra iniquidade aparece como pecado consciente, mas muito além do que esse simples significado para a palavra iniquidade, a iniquidade no hebraico aparece não como um verbo, não como uma ação, mas aparece como um substantivo, ela aparece como um estado. Iniquidade na Bíblia não é uma ação que o homem comete. Iniquidade na Bíblia é o estado que o homem se encontra. Diferentemente do pecado, o pecado é uma ação que leva o homem a errar o alvo. Iniquidade também aparece como conforto. O significado da palavra aparece como conforto. Iniquidade no hebraico aparece como avon. E avon significa permanecer em um estado de conforto,
permanecer em um estado pecaminoso. Então, diferentemente da palavra pecado, iniquidade é permanecer num estado de pecado, é permanecer num ato contínuo de pecado. Agora, a intenção da palavra iniquidade, que é muito mais profunda do que o seu significado, é não mais ser incomodado pela tristeza que o pecado gera. Quando alguém está dentro desse processo contínuo, que é os seus atos pecaminosos, e já não mais se entristece pelo seu pecado, como disse Davi no Salmo 51, após ter a consciência pelo profeta Natã dos seus pecados, Davi disse: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Então, se o pecado já não gera mais em você tristeza, se o pecado já não gera mais em nós tristeza, comoção, um arrependimento, um sentimento de tristeza, então esse estado é chamado de iniquidade. Estamos passando bem levemente pelo significado dessas palavras. Agora vamos para a palavra transgressão. Transgressão aparece na Bíblia não somente como uma quebra de mandamento, mas também como uma quebra de mandamento direto ao Senhor. Quando Deus entrega o Decálogo, em Êxodo capítulo 10, o primeiro mandamento que Deus determina para o povo de Israel, sendo um povo de Israel que viveu em torno de 400 anos envolvido com a idolatria, o primeiro mandamento que o Senhor determina para Israel é: não terás outros deuses diante de mim. Nesse momento, Deus aplica uma lei direta para Israel. E todo pecado cometido contra essa lei direta que o Senhor estabelece é chamado de transgressão. A idolatria é chamada de transgressão. Todo mandamento que o Senhor estabelece e nós, tendo essa consciência, vamos contra esse mandamento, é chamado então de transgressão. Na sua teologia sistemática, Charles Finney diz que transgressão, além de ser uma queda brusca, tanto de ética e moral, tanto uma depravação moral, a transgressão é uma rebelião diretamente aos mandamentos do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia e dizemos: não existe diferença de pecado, porque Deus perdoa todos os pecados. O próprio Jesus disse que existe pecado que é para a morte e por esses vocês não devem orar. Nós temos o costume de olhar para as Escrituras e dizer: para Deus não existe diferença de pecado, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas será mesmo? O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso 17 adiante, ele vai dizer que existem pecados que não são para a morte. Então, entendemos que existem pecados que são para a morte. Logo, também entendemos que existem diferenças de pecados. O Atmani, em seu livro Autoridade Espiritual, ele vai dizer que dentro dessa ação, que é o pecado, existem dois níveis, ou dois graus de pecados. O primeiro pecado é o pecado contra a santidade do Senhor. E o segundo pecado é o pecado contra a autoridade do Senhor. E o que é pecar contra a santidade do Senhor? E que nova natureza é essa? João capítulo 1, o texto vai dizer que a nova natureza não é proporcionada pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, ou nem pela vontade do sangue. A nova natureza é proporcionada por Deus. Jesus vai dizer para Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, que quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Então aqueles que têm um novo nascimento, aqueles que obtiveram um novo nascimento pela vontade de Deus, têm dentro de si uma natureza espiritual. E se nascemos do Espírito Santo, automaticamente a nossa natureza é santa. Então todo o princípio quebrado contra essa natureza que há dentro de nós é um pecado contra a santidade do Senhor. Você se rebeliar é pecar contra a santidade do Senhor. Você desistir da sua vida de santidade também é pecar contra a santidade do Senhor. E o que é pecado contra a autoridade do Senhor? Pecado contra a autoridade do Senhor é pecar contra todas as autoridades que o Senhor estabelece. Pecar contra a autoridade do Senhor é ir contra as autoridades que o Senhor instituiu. Paulo disse que não há autoridade que não seja estabelecida pelo Senhor. Olhando para as Escrituras, onde a gente vê alguém que pecou contra a autoridade do Senhor? Na própria lei, o Senhor determinou que só o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. Levítico capítulo 10, o texto diz que Nadab e Abiú
pega os seus incensários e vai oferecer para o Senhor fogo estranho. E no mesmo momento, o Senhor os consumiu. Saiu fogo do altar e os consumiu. Muitas vezes, na Bíblia, aparece o pecado contra a autoridade do Senhor. Se você ler a partir do capítulo 2 do livro de 1 Samuel, você vai ver que os filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, também eram perversos diante do Senhor. O texto até chega a dizer que eles se prostituíam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Por serem autoridades espirituais, o Senhor disse que os mataria. 1 Samuel, no capítulo 4, quando eles estão na guerra, quando eles estão em guerra, estão perdendo e busca a arca da aliança do Senhor, a arca do testemunho, o texto diz que Ofni e Finéias morrem na batalha e a arca do Senhor é perdida. Toda autoridade quebrada, todo pecado contra a autoridade, geralmente nas Escrituras o juízo foi imediato. Diferentemente do pecado contra a santidade do Senhor, o pecado contra a autoridade do Senhor, o pecado contra a autoridade estabelecida pelo Senhor, teve o seu juízo imediato. Segundo Samuel, no capítulo 6, versículo 6, Uzá vai tentar segurar a arca que balançou na carroça. E nesse momento fogo saiu da arca e consumiu Uzá. Porque existia um princípio, existia uma lei que determinava só que os levitas tocassem na arca. Então, quando Uzá toca na arca, ele quebra um princípio, ele quebra uma lei, ele peca contra a autoridade do Senhor e o juízo vem imediatamente. O próprio Davi, quando peca com Batseba, adultera com Batseba, ainda manda matar o marido de Batseba, Urias. Quando o profeta Natã vem até Davi, o profeta diz: o filho morrerá, haverá morte, porque todo pecado contra a autoridade do Senhor causa juízo imediato. Mas a gente pode olhar e dizer: mas pastor Kaique, isso é coisa do Antigo Testamento, isso já não acontece mais na dispensação da graça, no tempo que vivemos hoje, que é o tempo da graça. Sim, isso aconteceu no Novo Testamento, isso aconteceu após a vinda do Espírito Santo. Se você ler Atos, capítulo de número 5, você vai ver a história de Ananias e Safira. Os apóstolos e todos os cristãos estavam vendendo as suas terras, os seus terrenos, as suas casas e depositando todo o valor aos pés dos apóstolos para que todos dentro da igreja, todos dentro do cristianismo tivessem o mesmo nível social, para não existir que uns tivessem mais e outros tivessem menos, para que para uns sobrasse e para outros faltasse. Aparece um casal chamado Ananias e Safiras, lembrando que isso não era lei, não era pedido do Senhor. As pessoas voluntariamente vendiam as suas propriedades e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Chega então o casal Ananias e Safira, dizendo ter vendido uma terra por um valor, sendo que tinham vendido por um valor mais elevado. Eles chegam e diz para o apóstolo Pedro: vendemos a terra por esse valor. Eles mentiram para o seu líder. Então, eles pecaram contra uma autoridade. Nesse momento, o Espírito Santo revela ao coração de Pedro que havia mentira nas palavras de Ananias. Então, imediatamente, o espírito de vida se retira de Ananias, causando a sua morte. Consequentemente, chega também a sua esposa, Safira. Ela chega e Pedro faz a mesma pergunta: é verdade que vocês venderam o seu terreno por esse valor? Ela mente como seu marido mentiu. Sim, vendemos por esse valor. Pedro diz: como vocês entram em conluio para tentar o Espírito Santo do Senhor? Aí Pedro ainda diz: estão aí os jovens que levaram o corpo do seu marido e também levaram a ti. Nesse momento, a vida sai de Safira. Então temos no Novo Testamento, temos já na dispensação da graça, a prova que pecar contra a autoridade do Senhor ainda causa juízo imediato. Então temos esses significados: pecados contra a santidade do Senhor, pecado contra a autoridade do Senhor. Aprendemos que tem diferenças de pecado. Mas será que existe diferença de juízo? Será que alguém que peca ou comete certo pecado e alguém que comete um pecado um pouco mais escandaloso na sociedade vai ter um juízo diferente?
Analisando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, no versículo 15, logo após Jesus ter instruído os discípulos a pregarem e aqueles que não recebessem a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus, quando os discípulos saíssem da casa, deveriam bater os pés e sacudir a poeira. E Jesus afirma no versículo 15, no dia do juízo final haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que rejeitou a palavra vinda de vós. Não somente para a nação, mas o próprio Tiago diz, no capítulo 3, dizendo assim, irmãos, não tornei muitos de vocês mestres, sabendo que os mestres haverá um maior rigor diante do juízo. Então essa é a prova que haverá sim diferença de juízo. Então, meus amigos, esse foi o tema do vídeo de hoje. Fique ligado, ative as notificações, porque quarta-feira temos mais novidades para vocês. Deus abençoe, um abraço e até mais.